A melhor forma de alimentar o filhote é fornecer um leite que seja completo e balanceado. Então, você precisa seguir uma receita segura, a gente vai dar uma sugestão de receita e fornecer todos os ingredientes daquela receita pesadinho na balança, né? Preparar num ambiente limpo, manter em geladeira, fornecer junto com o suplemento, não pode faltar nenhum ingrediente. E não procurar receitas na internet, pessoal. Tem muitas receitas na internet que utilizam ingredientes que os animais nem conseguem digerir. Então, tomar muito cuidado com informações erradas na internet. Então, fornecer uma receita segura. Ou comprar o produto que tem no pet shop, que é o sucedâneo comercial, que já é pronto. Então, você vai misturar ele com água morna e vai fornecer o leite já completo e balanceado. Então, tomar cuidado com a mamadeira antes, a mamadeira depois, manter esse alimento na geladeira, não manter por mais de um dia aquele alimento pronto, que ele pode estragar, e fornecer na maneira anatômica para esse animal. Então, peguei aqui um exemplo para vocês verem. Quando o filhote ele vai mamar, ele mama dessa forma, né? A mama da mãe tá aqui, ele vai mamar. Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou segurá-lo, né? Com segurança, com as mãos limpas. E eu vou fornecer a mamadeira. Tem mamadeira específica para cachorrinhos, mas algumas de bebê dá certo também. É importante, pessoal, não cortar o bico da mamadeira para que seja mais rápida a amamentação. Isso pode fazer com que o animal engasgue e o leite vá para o pulmão. E não fornecer como ser humano, né? Dessa forma aqui, apesar de a gente ter esse instinto, isso não é anatômico para o animal, não é correto. Para manter a temperatura corporal de um filhote órfão recém-nascido, eu tenho algumas opções. Eu posso usar aquelas bolsinhas quentes que mulheres usam para cólica, a gente usa para hematomas, né, que tem na farmácia, mas sempre tomar cuidado em embalar isso num tecido para que o animal não se queime. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, fazer essa manipulação e estar sempre supervisionando. Se você não tem essas bolsinhas, você consegue encher as luva de água, dar um nozinho e deixar no micro-ondas um pouquinho, só que a luva ela esfria muito rápido, então não é tão eficiente, mas ali no momento de desespero, até você conseguir a bolsinha, é uma opção, tá? Manter cobertinha sempre ali, né? E nada como o calor da mãe, mas como isso não é possível, a gente tenta fazer dessas outras formas. Você pode também pegar um secador de cabelo e esquentar um pouquinho a cobertinha se estiver muito frio, aquecedores de ambiente, aquelas lâmpadas que esquentam o ambiente, mas sempre, pessoal, toma muito cuidado para não causar um dano nesse animal, uma queimadura, então sempre tudo com supervisão. E é importante que esse animal, no espacinho, no ninho, que você vai colocar a bolsinha de água ou a luvinha protegida com um tecido, que ele tenha a possibilidade de sair dali se ele se aqueceu, porque senão você pode causar um superaquecimento. Os órfãos, os cães, os gatos, eles têm dificuldade em manter a temperatura corporal. Então, a gente precisa ajudá-los, né, se ele não tem o calor da mãe, mas ele precisa, depois de estar aquecido, por exemplo, se eu coloquei a lâmpada aqui, que ele tenha um espaço no ninho para sair se ele precisar. Então, como eu vou saber se um filhote está doente, ele está ferido, ele está desidratado? Então, eu preciso saber o que é normal para cães e para gatos, filhotes, né, neonatos, aquela fase inicial. O normal, pessoal, é que eles chorem só para comer. Então, eles vão chorar um pouquinho, eles vão se alimentar e eles vão voltar a dormir. Animais que choram demais, que mesmo depois de mamar, eles continuam chorando, que se afastam muito dos irmãos, né? Isso não é normal. E se ele tá sozinho, não tem os irmãos da mesma forma, se ele chora demais, vocaliza demais, a gente se preocupa. E se ele fica muito quietinho, também é um sinal de alerta, né? Os filhotes devem chorar. O que a gente pode fazer é pegar esses filhotes e colocar de barriguinha para cima como um teste, né? Não é para ficar manipulando os animais todo momento, com as mãos limpas, e ver se ele tenta voltar na posição normal, se ele esperneia, né? Porque ele não gosta. Então, se o animal tá muito molinho, muito quieto, isso é um sinal de alerta.
Eu posso procurar se eu resgatei esse filhote, se ele é um órfão, ali no ambiente, se tem alguns machucadinhos, isso é possível, mas muitas vezes a gente não consegue visualizar, então a gente vai pelo comportamento. Também é importante que ele tenha apetite para mamar, aquele filhote que não tem força para mamar é um sinal de alerta, aquele animal que apresenta diarreia, que apresenta vômito, tudo que é anormal em um filhote pode ser mais perigoso do que um animal adulto, porque os órgãos deles não estão totalmente desenvolvidos. Então, eu preciso tomar muito cuidado em relação a isso. E se for preciso, né, se eu detectar qualquer problema, se o animal não estiver ganhando peso, é um sinal de alerta também, eu devo procurar ajuda o mais rápido possível. Em quais casos eu devo buscar ajuda profissional? Então, eu vou procurar ajuda profissional para aqueles filhotes que são extremos ou que choram demais, que não param de vocalizar, ficam sempre chorando, mesmo que eles estejam num ambiente aquecido, mesmo que você já forneceu alimento, eles continuam chorando, isso não é normal. E aqueles filhotes que são muito quietos, que estão muito parados, que você percebe que a temperatura deles está mais baixa, né? E aí eu preciso investigar para saber se existe alguma doença por trás disso e tentar ajudá-los o mais rápido possível. É importante lembrar, pessoal, que os neonatos, os filhotinhos, eles têm uma imunidade muito inferior nesse começo da vida, eles estão desenvolvendo sua imunidade, eles estão acabando de desenvolver os seus órgãos, os seus sistemas, então eles estão muito mais susceptíveis a tudo, né? A mudanças no ambiente, a doenças, e tudo é mais grave para eles. É uma fase de vida muito delicada, cheia de desafios. Então, se eu percebo alguma alteração, eu devo procurar ajuda veterinária, né? No local mais próximo de você, se tiver um hospital veterinário, como tem o da Unesp, que tem serviço de obstetrícia, tem serviço de nutrição, que pode ajudar na orientação, mas nunca deixar de procurar ajuda, porque diferente do adulto, um dia que o animal já come pode ser extremamente grave e levar até a ter um risco de vida para esse filhote. Então, ele desidrata muito rápido, né? Ele perde temperatura rápido. Então, o animal parou de amamentar, chorou demais, chorou de menos, tá muito quietinho, teve diarreia. Procurar sempre ajuda profissional para tentar resolver o quanto antes. E, pessoal, depois desse período inicial de vida, esse primeiro mês de vida, principalmente depois das primeiras 2 semanas de vida, que são mais críticas, né? Esse animal, ele deixa de ser um neonato e ele passa a ser um filhote. E aí, ali na terceira, no fim da terceira, da 4ª semana de vida, a gente consegue já oferecer papinhas para esse animal. Então, oferecer o alimento para filhote, amolecido com água, batido no liquidificador, para ir tirando ele do leite e adaptando ele à comida. E aí a gente vai fornecer ao longo do primeiro ano de vida o alimento para filhotes, e é muito importante que o filhote de gato receba uma alimentação para gatos e o filhote de cachorro para cachorro, tá? Eles são animais diferentes que precisam de nutrientes diferentes, eu não posso fazer essa mistura, tá certo? Sempre acompanhar o pezinho desse animal e após o primeiro mês de vida, né, fazer o esquema de vacinação para prevenir de várias doenças que acometem esses animais. Nesse momento você procura esse profissional e ele vai te orientar. E assim esse animal vai crescer bem e saudável ao longo do primeiro ano de vida e vai, felizmente, se tornar um adulto saudável também.